Boa noite, João Câmara. Boa noite, João Câmara. Boa noite, região do Mato Grande. Podcast Jazão. Mais uma vez nessa sexta-feira, dia 28 de março de 2025. E hoje, mais uma vez aqui com a ilustre presença do Dr. Aldo Torquato, ex-prefeito da cidade de João Câmara, que está aqui conosco mais uma vez para bater um papo. E a gente já começa a ver o pessoal aqui comentando. Boa noite para Lisley Marques, que aqui é uma telespectadora assídua aqui do nosso programa. Doutor Aldo, seu boa noite, mais uma vez aqui. 2025, acho que essa é a segunda vez que vem aqui ou a primeira? Eu acho que é a primeira, viu? É a primeira, né? É verdade. Então já viu que as coisas mudaram por aqui um pouquinho, né? Melhoraram, mudaram para melhor, né? Boa noite, Jazão. Boa noite, Jussiélio, seu irmão, né, que está aqui nos prestigiando. Boa noite, Jane. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Para mim, Jazão, é mais um prazer, é um grande prazer, na verdade, comparecer aqui ao seu estúdio, para a gente fazer mais um podcast e conversar sobre as coisas da política, né? Tanto da política nacional, um pouquinho, né? Uma pitadazinha na política nacional, uma pitadazinha na política estadual e um tempo maior na política local, que é aqui que a gente vive, não é? Isso. É aqui que a gente conhece um pouco mais sobre esse assunto tão palpitante e, ao mesmo tempo, tão controvertido que é a política. Doutor Aldo, falar em política nacional, para a gente ganhar logo tempo, como o senhor está vendo aí essa questão do Bolsonaro se tornou réu agora? Hoje eu vi pessoas aí em Natal com uma bandeira no restaurante pedindo anistia. Sim. Pessoas que ignoraram tanto quando os sem terra vão lá, aqueles movimentos sociais vão lá. Hoje eles estavam fazendo a mesma coisa. E eu não sei até onde isso vai chegar. Cada um com seus interesses. Eu vejo os movimentos sociais lutando pelos interesses sociais. De repente, hoje eu vi pessoas lutando por interesses particulares de político A, político C, aqueles grupos, os grupos minoritários. Como o senhor vê isso, doutor Aldo? Olha, veja bem, Bolsonaro começou a preparar um golpe logo depois da eleição de 2018, certo? Quando ele disse que havia ganho no primeiro turno, né? Mas foi para o segundo porque roubaram. Ali ele já preparou um discurso, né, para justificar lá na frente um golpe. Porque ele pensou assim: eu estou dizendo que ganhei no primeiro turno e roubaram, né, mas no segundo turno não tiveram como roubar e eu ganhei, porque se em 2022 eu perder, eu vou dizer que roubaram, porque desde 2018 que eu já dizia que tinham roubado. Então ele começou a preparar esse golpe 4 anos antes. Isso todo mundo sabe, todo mundo conhece essa história, certo? Só não entende assim quem é partidário apaixonado ou quem é muito tolo, né? Depois teve todos aqueles eventos de reunião com embaixadores, aquelas acusações de que as urnas eram fraudadas. Vejam bem vocês que estão me assistindo nesse momento. Teve eleição agora em João Câmara para prefeito e vereador, não é? Isso. Teve alguma acusação de fraude? Eu não vi falar, não é? Não. Maurício perdeu, não alegou fraude, não é? Aí ganhou, também não alegou fraude. Os vereadores perderam e outros ganharam, nenhum alegou fraude. No Brasil inteiro não se ouviu falar um só município, dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, que tenha havido fraude. Nas eleições para o governo do Estado, ninguém acusou de fraude até hoje. Nas eleições para senador, para deputado federal, estadual, nunca ninguém disse que teve fraude. Só Bolsonaro diz que houve fraude na que ele ganhou, em 2018, certo? E na de 22 que ele perdeu. Quer dizer, foi tudo uma preparação, uma estratégia da cabeça dele, né, não? Para dizer que só o voto do presidente é que é fraudado, os outros não são. Né? O Tarcísio ganhou, Tarcísio de Freitas ganhou para governador em São Paulo, não houve fraude, certo? Né? O Cláudio Castro ganhou, que é dele também, no Rio de Janeiro, não houve fraude. O Zema ganhou em Minas Gerais, também não houve fraude. Isso. Mas a eleição foi a mesma urna, né? O eleitor foi lá e votou em fulano de tal para presidente e votou em fulano de tal para governador.
Aí houve fraude na de presidente e não houve fraude na de governador. Não dá para entender, não é? Talvez não. Não dá, não cola, Você não vê é? E o pior do Todd, que os seguidores são. A pessoa está tão cego que não vê, porque radicais. Aqui mesmo em João Câmara, houve fraude na eleição de Rogério Marinho, no Rio Grande do Norte? Não se ouve falar em fraude em lugar nenhum do Brasil, em nenhum tipo de eleição. Só 2018 é que o Bolsonaro disse que houve fraude, porque ele era para ter ganho no primeiro turno, e em 2022 que ele disse que ganhou também e houve fraude. Só ele, mas ninguém. Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, isso é uma conversa mole, isso é só uma pessoa muito tola, como eu falei no início, ou muito apaixonada, muito radical, ou que quer mesmo dar um golpe, né? Inventa ou cai numa história dessa, viu? Mas o ápice desse movimento, que começou lá atrás, né, foi justamente a invasão do 8 de janeiro, certo? Ele saiu 2 ou 3 dias antes da presidência da República, fugiu para os Estados Unidos, né? Porque já estava tudo preparado, a ideia dele era com a movimentação de 8 de janeiro, né? Haver um movimento popular e militar também, porque aquelas pessoas estavam nas portas dos quartéis, né? Ele imaginava que dali ia sair o movimento para justamente haver o golpe e ele voltaria então dos Estados Unidos nos braços do povo, né? E se não desse certo, ele ficava lá nos Estados Unidos, né? Entendeu? Dizendo, não estou sabendo de nada, estou aqui longe, né? Está entendendo como é o negócio? Ou ele se saía muito bem, vindo para assumir, né, o mandato como ditador, né? Ou então ele ficaria lá longe, como ficou, não é? Dizendo que não sabia de nada, que não comandou nada, né? A estratégia dele foi essa, isso todo mundo sabe, viu? E agora, se ele vai ser condenado ou se não vai ser, isso aí eu não tenho bola de cristal. Me parece, né, pela minha experiência como advogado de mais de 50 anos de atividade, que as provas são muito robustas, são muito fortes, não é? Me parece que ele não tem como escapar. Eu acho que 99% dos entendidos no assunto dizem isso, né? Que ele não tem como escapar, né? Deverá ser condenado, além de já estar inelegível, né? O filho dele, o Eduardo, né? já foi para os Estados Unidos, não é? Virou um saldo brigador dos Estados Unidos, né? Deve estar lá tentando botar na cabeça do mundo, né? Que o Brasil é uma ditadura, entendeu? Essas coisas que só na cabeça deles prospera, não é? E eu acho que, sinceramente, eu vou dizer aqui a minha opinião, eu acho que muito provavelmente o Bolsonaro vai fugir do Brasil. Entendeu? Você acha isso? Eu acho. Quando se aproximar, quando ele vir... O filho já foi preparar o terreno. Exatamente. Quando ele vir que vai ser condenado de fato, né? Já teve um tempo que ele passou umas noites na Embaixada da Hungria, não foi? Isso. Dormiu lá, não teve esse episódio? Teve, né? Foi bem, ele já estava assim, ele já estava imaginando que ia haver alguma coisa naquele dia, e já foi se esconder na Embaixada da Hungria, que a Hungria é um país governado por um Viktor Orbán, que é da centro-direita também, que é o mesmo time de Trump e o mesmo time de Bolsonaro. Por isso que ele foi para a Embaixada da Hungria, entendeu? Porque ele achava que lá teria respaldo, teria apoio, né? Pois bem, então não me surpreende que ele fuja ou que ele se refugie na Embaixada dos Estados Unidos nas vésperas de uma condenação. Entendeu? Eu não me surpreenderia se isso vier a acontecer. Acho muito difícil ele ter coragem de ficar até o fim, de ser preso, de ir para um presídio, né? De cumprir a pena dele, certo? Aceitando o resultado. Acho muito difícil. Doutor Aldo, e voltando aqui para a nossa região, aqui, mas precisamente do Rio Grande do Norte agora, como o senhor tem avaliado agora essa questão de Walter Alves ter recuado de ser candidato a governador do estado? De repente agora, eu não sei se isso é só uma cortina de fumaça, a imprensa, tanto esquerda como direita e centro-esquerda, e esquerda também, e centro-esquerda. Sim. E de centro, sempre colocando Cadu como candidato do governo do estado na frente. O que você avalia? Fátima sai para senadora mesmo? Isso é só conversa? Olha, eu já escutei duas histórias, né? Já escutei dizer que Fátima não vai sair do governo, que vai cumprir até o final, né? Não vou dizer quem me disse, entendeu? E já ouvi dizer também que ela vai sair, né? Em 2 de abril, coisa assim, né? No início de abril, né? Do próximo ano, para ser candidata ao Senado. Que a chapa das duas seria as duas mulheres, né? Fátima e Zenaide, não é? Contra o Stevenson, né?
e um outro candidato que eu não me recordo agora, né? Os dois do outro lado, da direita, né? E os dois do lado de cá da esquerda, né? Agora, com relação ao governador, fala-se no Alisson, né? Que é o prefeito de Mossoró. Né? Fala-se em Álvaro Dias, né? Fala-se no Rogério Marinho. Eu, sinceramente, eu vou falar assim, sem nenhuma informação privilegiada. Eu vou dizer aqui o que eu penso. Eu acho, certo, que o candidato da direita vai ser Rogério Marinho, a governador. Sim. Certo? E vou explicar por quê. Rogério Marinho é senador da República, tem um mandato de 8 anos, certo? Se ele for candidato agora e perder a eleição, ele não perde nada. Volta para o mesmo canto. Ele volta para o Senado da República, do mesmo jeito. Não tem o que perder. Continua sendo senador, né? E firma uma liderança, né? No Estado, né, como alguém que disputou, né, não ganhou, mas disputou, e pode ganhar a eleição também. Isso, pode ganhar a eleição, né, pode ganhar e pode perder. Então, eu acho, certo, que, por exemplo, o Alisson, que é prefeito de Mossoró, né, falam que ele pode ser candidato a governador da direita, eu acho que não vai ser, entendeu? Eu acho que o candidato vai ser Rogério Marinho, só que ele é muito inteligente, muito esperto, e vai deixar para lançar essa candidatura na hora certa. Rogério Marinho é um crânio, eu conheço ele bem, mas né? Mas a possibilidade de repente um Alisson vir aqui com um pouco com fato? É possível. Já vi esses zoom aí. Mas deixa eu falar antes sobre o Rogério Marinho. Eu conheço o Rogério Marinho desde os tempos do Palanque de Vilma, né? Que ele era assim uma pessoa, era, digamos assim, o carregador de mala de Vilma. Sim. Era quem ia ao lado de Vilma, um copinho d'água, não era? Era ele que se via, Vilma, certo? Que ajudava, era, exatamente. E eu estava no Palanque também, eu estou dizendo isso porque eu assisti tudo isso, não é verdade? Depois, ele, com o prestígio de Vilma, ele saiu candidato ao Senado, a vereador em Natal, né? Foi vereador em Natal algumas vezes, foi presidente da Câmara. Ele veio aqui a João Câmara, eu almocei com ele na BB. Eu conheço o Rogério muito bem. Ele se encontra comigo e diz assim: Aldo, você só tem um defeito, que é ser do PT. Isso ele diz comigo. Sim. E eu digo que você não tem defeito nenhum, porque amigo meu não tem defeito. Pois bem, então eu acho que o Rogério é uma pessoa inteligentíssima, certo? Embora eu discorde, né, ideologicamente dele, discordo radicalmente, entendeu? Mas eu acho que ele não vai perder essa oportunidade de ser candidato ao governo, entende? E com relação ao nosso campo, não é? Fala-se em Cadu, que é Carlos Eduardo, eu nem conheço direito o Cadu, nunca falei com o Cadu, nunca vi Sim. Cadu, a não ser pela televisão, para falar a verdade. Ele é secretário de Fátima, não é verdade? Me parece que é uma pessoa muito preparada. Está em evidência entendeu? agora? Está em evidência, não é? Pode ser que cresça, não é? Tem o nome de Natália, que é um excelente nome, né? Foi candidata a prefeita de Natal agora, teve 45% dos votos, é uma votação estúpida, 185 mil votos. Certo? Nunca um candidato do PT teve tanto voto como ela teve, entendeu? É uma mulher muito carismática, é uma mulher que, na minha visão, vai substituir Fátima, certo? Na liderança do PT, mais à frente, né? Porque todo mundo termina um ciclo, né? Então Lula vai terminar o ciclo dele, né? Não vai demorar muito, já está com 80 anos quase, né? Verdade? Eu estou raciocinando politicamente, né? De forma clara, né? Fátima também, ela tem mais um mandato de senador e talvez e pronto, não é verdade? Porque vai para 80 e tantos anos também, né? Quando ela terminar o mandato de senadora, se for eleita, né? Isso. Então isso tudo é um processo de substituição, né? Natural, fim de ciclo, né? Então, eu acho que o nosso candidato a governador hoje está indefinido, muito indefinido. O Walter, Fátima renunciando para ser candidato ao Senado, Walter assume. Poderá ser candidato à reeleição, embora ele tenha dito que não quer, não é? Mas pode ser que seja, de repente, né? Se ele renunciar e de repente... se ele começar a aparecer como um bom governador, né? Se ele crescer nas pesquisas... De abrir uma caneta na mão do Estado. Ele pode, exatamente, pode viabilizar a candidatura dele, né? Não é verdade? Isso. Já tem o prestígio de Garibaldi, o pai dele, o MDB, que é um partido forte no Rio Grande do Norte, não é? Tem Ezequiel Ferreira, que é amicíssimo dele, presidente da Assembleia, presidente do PSDB, que apoiou a Ísia aqui. Se fala até em Ezequiel para Senado, se comenta, né? Fala-se também, não é? Entendeu? Mas eu não sei como é que vai ser essa composição, porque tem muito candidato, né, para pouca vaga, não é? Entendeu? Mas dizem que Ezequiel não se separa de Walter, né? De jeito nenhum. Então, se Walter for governador e for candidato à reeleição, eu acredito que Ezequiel vai apoiá-lo, né?
Então, Walter é um bom candidato também, né? Mas tem a opção, como você ventilou, de Alisson, né? Um prefeito muito bem avaliado de Mossoró, né? E eu acho que seria também muito importante, né, trazê-lo para o nosso campo, para o nosso lado, para o lado da governadora Fátima, para o lado do presidente Lula, para o campo político, né, onde nós estamos, entendeu? Eu acho que somaria muito, viu, para o nosso campo político o apoio do prefeito de Mossoró. É possível que isso aconteça, porque talvez lá ele não tenha espaço, viu? Que já está lotado o campo, né? Talvez lá não tenha espaço e é possível que ele venha para o nosso lado e seja, quem sabe, um candidato a vice-governador, que seria um chapa excelente, né? O vice-governador de Mossoró, não é? E um candidato a governador e o governador de Natal, não é? Tudo é possível. Acho difícil ele querer vir assim. Todo mundo só quer ser cabeça. Mas, mas não cabe todo mundo, não né? Cabe, né? Mas, doutor, vamos lá. Ainda sobre o governo do Estado, para a gente finalizar, para entrar no município de João Câmara aqui, que tem muita coisa no município de João Câmara a gente conversar. Sim. Como o senhor avalia o governo Fátima Bezerra? E aproveite também, se eu colocar, para finalizar essa pauta do governo do Estado, quando a gente fala em Alisson, vê essas alianças, esse negócio de ideologia já jogaram pauta há muito tempo na política, não foi? O negócio é cada um com seus acordos, onde dá para cada um, né? A ideologia parece que estão jogando fora tudo. Porque daqui a pouco tem um bolsonarista junto com um petista, está tudo junto misturado, depende do acordo. A gente viu agora, de repente, de uma hora para outra, só viu a rejeição que foi Carlos Eduardo quando veio para essa chapa agora para disputar o Senado, né? Confusão que deu. Então, veja bem, a política nacional, ela é mais ideológica, certo? É mais esquerda e direita, né? Digamos assim, nos últimos anos tem sido assim. E aí, quase sempre foi assim, entendeu? A política estadual é menos ideológica e a municipal menos ainda, certo? Então eu posso ser um eleitor, estou me referindo, né? Pode votar em Lula, certo? Para presidente, né? Pode votar em Fátima para o governo e no município não votar no candidato do PT. Vota no candidato do PSDB, vota no candidato do União Brasil para vereador. São partidos que não têm nada a ver ideologicamente com o PT. Mas por quê? Porque a política municipal não é ideológica. A política municipal é de acordo com os interesses locais, certo? Com as amizades, com as alianças que são feitas, com as conversas de alpendre, entendeu? Com os encontros no Senadinho da Vida, no Banzai de Luan. No Muro da Lamentação. No Muro da Lamentação. Tem o Muro da Lamentação. Tem um Senadinho. No Muro da Lamentação, Inferninho. Um monte de... Exatamente. Então, a política local é outra coisa. Entendeu? Né? Bem diferente. Viu? Isso. A gente não pode fazer comparação. Então, é perca de tempo fazer o que alguns vereadores fizeram aqui anos atrás, ficar com esse radicalismo político em volta da política nacional. Porque, no fim de tudo, só tiveram prejuízo aqui no seu coeficiente, no seu reduto eleitoral. Foram derrotados quando começaram a polarizar isso. É falta de maturidade política, entende? É falta de compreensão política. Isso, entende, né? Pensa que com aquele voto, aquele discurso radical, entendeu como é? O eleitor daquele grupo, né, vai votar nele, entendeu? Sim. Não vai. Um candidato a vereador aqui de João Câmara pode ser radicalmente favorável a Lula, certo? E o eleitor de Lula não vota nele para vereador. Isso. Do jeito que o eleitor de Bolsonaro pode ser o candidato do partido de Bolsonaro, pode ser o mais apaixonado bolsonarista de João Câmara e não se eleger para vereador, certo? Apesar de Bolsonaro ter, digamos assim, 7 mil votos em João Câmara. Mas é porque o voto aqui é diferente, não é um voto ideológico, certo? É um voto principalmente baseado nos interesses pessoais. Entendeu como é? Você sabe disso, infelizmente. É verdade. E nas amizades, nas alianças locais, entendeu? Que não tem nada a ver com a política nacional e a política estadual. E outra coisa, doutor, a gente viu, o Nildinho entrevistava muito ele aqui, de vez em quando trago ele aqui, e ele dizia... Rapaz, tem um monte de bolsonarista da Lagoa do Serrote para lá. Porque o bolsonarismo deles, o combate à corrupção,
tudo que eles pregavam, pátria, família, aquela coisa todinha, só se via do Serrote para lá, porque chegava aqui, era esquerdista, era tudo misturado, não se entendia em nada. Aqui abafava a corrupção, aqui silenciava para desmantê-lo. Eu acho muito interessante. É muito fácil. Os caras têm coragem aqui em João Câmara. É fácil chamar Lula de ladrão. É fácil chamar Bolsonaro de genocida, porque é tão longe. Mas ninguém diz que é os políticos ladrão de João Câmara. Ninguém tem coragem de dizer que é os políticos ladrão. Ninguém tem coragem de dizer que é um genocida, porque um político que rouba dinheiro de saúde e de outros setores aqui, ele também é genocida. Pessoas morrem, doutor Aldo. Mas o povo não tem coragem de dizer isso aqui. Aí fica com falso discurso fascista, jogando pra galera, que não sei quem... Esse presidiário fala dos políticos ladrão daqui, diz que é um ladrão daqui, diz que é o genocida daqui de João Câmara, do Mato Grande, ninguém tem coragem de dizer, né? É verdade. Mas a outra pergunta, Toto, foi sobre como o senhor avalia o governo Fátima. Sim. Olha, veja bem, eu estive aqui há uns 6 meses atrás, depois eu voltei, mas há uns 6 meses atrás eu falei aqui que Fátima tinha alguns projetos para sair e queriam melhorar muito a face do governo dela, né, perante a população. E citei o caso das estradas. Né? Você deve estar bem lembrado que eu falei que o governo havia conseguido uma verba de 430 milhões de reais, né, para justamente construir estradas e recuperar as estradas que estavam naquela situação degradante. Né? E isso aconteceu. Né? Isso aconteceu. Hoje a gente já anda... As estradas que não foram totalmente refeitas, foram, pelo menos o tapa-buraco foi feito. Muitas estradas foram feitas mesmo quase que por inteiro, arrancado aquele asfalto velho e colocado asfalto novo. Segundo a informação que eu tenho, 800 quilômetros de estrada foram feitos, viu? E ainda tem um projeto de ainda este ano, para o próximo ano, fazer mais 700 quilômetros de estrada, o que dá 1.500 quilômetros de estrada, não é verdade? Isso é uma coisa que já não se fala mais mal do governo no que diz respeito à estrada, não é? Daqui a pouco vai se começar a falar de bem, quando foram concluídos os 1.500 quilômetros, não é verdade? Então é um desgaste a menos, né? Agora mesmo o governo inaugurou a barragem de Oiticica, não é? Lá em Jucurutu, não é? Que é uma barragem que vai atender a dezenas de municípios ali da região do Seridó, não é? Com água encanada, adutoras, com água vinda, inclusive lá do Rio São Francisco, que é um projeto que começou no governo Lula, né? E ainda está em fase de operação, ainda não foi concluído, não. Ainda tem mais umas pontinhas, mais uns ramais para serem feitos, né? Entendeu? Mas que é uma obra do século. Né? Se a pessoa que é você tirar a água do Rio São Francisco e trazer para Jucurutu, e trazer para Mossoró, tá entendendo? São porque dá quase, 700 quilômetros de distância, descendo serra, subindo serra, certo? Abrindo túnel por debaixo das serras, por dentro das serras, né? Para poder a água correr por dentro daquele túnel e sair do outro lado em um riacho, que aquele riacho vai dar num rio, né? E vinha essa água até chegar no açude de Oiticica, até chegar na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, e de lá tem a adutora, por exemplo, da Armando Ribeiro Gonçalves, tem a adutora que leva para Mossoró. Aquilo que o senhor estava falando, o pessoal está vendo em casa aí. Está vendo em casa, pois é, exatamente. E tem a adutora que leva água para São Paulo do Potengi, que leva água para Caiçara do Rio do Vento, para Laje, para Jardim de Angicos, aqui bem pertinho da gente. Isso está aqui também. Água que vem lá do Rio São Francisco, entendeu? Isso é uma coisa que a gente precisa mostrar, né? Nós que somos do governo, né? Para a população sentir a importância disso e a dificuldade também disso. Isso não é muito fácil de se fazer, não. Isso é uma obra gigantesca que custa bilhões de reais, não é? E está sendo concluída agora no governo de Lula. Não quer dizer que no governo de Bolsonaro não foi feito nada. Não estou dizendo isso, certo? Começou lá pelo governo de Lula, né? Depois continuou no governo de Dilma,
No governo de Temer também, foi um governo curto, mas também andou. No governo de Bolsonaro andou. E agora, no terceiro governo de Lula, está sendo praticamente concluída a obra. O senhor está acompanhando isso aqui também? O lançamento da concessão do terminal pesqueiro de Natal, que agora foi lançado o edital para concessão aí, que vai dar um upgrade, né? Agora vai melhorar. Com certeza. As importações, exportação, né? Vai melhorar para a gente. Com certeza. Esse terminal já está construído há bastante tempo, né? Isso. Apenas ele não está funcionando, né, por falta de equipamento, por falta de empresa capacitada para administrá-lo, né? Mas é uma obra que já está aí já há bastante tempo, só esperando ser colocada em funcionamento. Eu acho muito importante essa concessão, viu? Porque o governo não é bom o governo querer fazer tudo, não, entendeu? É bom que a iniciativa privada tome conta de certas coisas. Eu falo até com relação ao Correio, por exemplo. Uma vez eu disse isso numa entrevista lá no amigo meu, lá na TV, na Câmara Municipal de Natal. Eu disse numa entrevista. Porque o PCdoB, que é o meu partido, né, é contra a privatização e tal, né, não? Aí o repórter me perguntou, com relação ao Correio, o que o senhor acha? Eu sou favorável à privatização do Correio. Por que não? Não tem por que o Estado está com a empresa, se é para entregar carta, entregar não sei o que, isso não existe mais hoje em dia, não é? É uma atividade que pode perfeitamente ser exercida por uma empresa. Antigamente os Correios eram do governo porque era uma questão de segurança nacional, porque era um meio de comunicação, certo? Que tinha que ficar na mão do governo. Isso há 100 anos atrás, eu estou falando, certo? Né? Para poder a comunicação ficar sob o controle do governo. Mas hoje em dia, com os meios de comunicação que existem, né, não? De internet, de todo, de Face, de Instagram, né, de WhatsApp, de televisão, de rádio comunitária, a comunicação já está disseminada de tal forma que não precisa o governo ter o monopólio de um determinado tipo de comunicação. Privatiza os Correios, certo? Não? Pega esse dinheiro e aplica em outra coisa que faz um negócio muito melhor. Um abraço aqui para o secretário de Esporte do município de João Câmara, Francivânia, aqui, mandando um abraço ao doutor Torquato aqui, dizendo que o doutor Torquato é uma enciclopédia da política camarense. Muito obrigado. Um abraço para Francivânia. Eu vi Francivânia foi hoje, mostrando lá a irrigação, os trabalhos que estão feitos no campo de futebol, não é? O Anacletão. O Anacletão não se chamava Anacletão, viu? Como era o nome lá? José Martins Benevides. Quem botou aquele nome foi eu. Se foi? Foi eu. O estádio não era do município, o estádio era do Boca Juniors, que era um time que tinha aqui em João Câmara, muito famoso e tal. Então, quando eu assumi a prefeitura, eles me deram de graça, me procuraram, né? Disseram, Aldo, rapaz, vamos dar esse estádio para a prefeitura, Aí passaram para a prefeitura, na minha administração. O nome era José Martins Benevides, mas havia um grande prefeito, um ex-prefeito muito desportista, né, que era justamente o presidente do Boca Juniors, que havia sido bicampeão do interior, né, do estado, né, do Matutão, e depois havia sido campeão da Taça Luiz Alves em 67. Era um homem apaixonado por futebol. Aí ele morreu, ex-prefeito de João Câmara. Aí eu mudei o nome de José Martins Benevides para prefeito Manuel Anacleto, é o Anacletão. Entendeu? Olha aí. Fiz aqueles muros, construí os vestiários, entendeu? Botei trave, aquele alambrado que está ali ao redor, não tem um alambradozinho para a torcida não entrar? Foi feito na minha administração, tudo aquilo, entendeu? Então eu conheço bem a história do Anacletão. Um abraço para Francivânia, um abraço também aqui para a minha professora Valdete, Vanusa Xavier, um abraço aqui para Álvaro do seu Abraão, Álvaro de Abraão e Carminha. Você perguntou qual é o Abraão, qual é o Álvaro. Abraão foi um acariense, né? Cidadão de Acari, que veio para cá, para João Câmara, cuidar da usina de algodão de Francisco Seráfico, ali onde hoje é o Mercadão, entendeu? Então, esse cidadão, excelente pessoa, né? Trouxe a família, construiu uma casa ali onde hoje é o escritório de Leão. Lá no centro, lá perto do supermercado. Exatamente, né? Construiu a casa dele, veio morar e administrar, né, a usina, comprou depois aquela fazenda ali no Riacho Seco, entendeu? Então criou raízes profundas aqui, fez muitas amizades, é padrinho, é compadre de muita gente, não é? Então, Álvaro ainda mora aqui, o filho dele é o único que mora aqui, as filhas moram em Natal, né? Então, está me mandando aqui um alô, eu estou mandando aqui um abraço para ele.
Viu? Aproveitar aqui, dar um recado pro pessoal aqui, só lembrando, pessoal, que vocês vão entrar em João Câmara agora. Por quê? Eu peço que o pessoal entenda um pouquinho. Entrevistar historiador é assim. Ele vai, ele conta, só baixa o início do assunto, ele tem que contar a história todinha, sintetizando daquela coisa. É mania de historiador, historiador assim, na raiz do negócio. Você tá vendo aqui essa foto aqui? Tá vendo aqui no meu peito? Olha aí a foto. Que foto é essa, doutor? Isso aqui é um retrato falado da casa onde eu morava quando eu era menino, certo? Meus pais se separaram, aí eu vim morar aqui nessa casinha com meu avô e minha avó. Entendeu? Aí aqui tem o batente, né? Tem uma pedra, onde está a pedra? Está aqui a pedra, entendeu como é? Meu avô está sentado na pedra e eu estou aqui do lado dele, em pezinho, ó. Entendeu? Tô vendo. Rapaz. Olha. Aí eu contratei um amigo meu, Reinaldo Azevedo, que é da banda anos 60, entendeu como é? Aí eu contratei, Reinaldo é artista plástico e tal, eu digo, Reinaldo, tu topa reproduzir a casa onde eu morei quando eu era menino, top, faz aí um rascunho. Aí eu fiz o rascunho, né? E ele foi desenhando, eu dizia, não tá legal, aí puxa mais pra cá, puxa mais pra lá. Resultado, quem conheceu disse que isso aqui é uma foto, meu amigo. De tão exata que é. É desse jeito mesmo. Aí ao lado da casa é o curral, tá vendo o curral? Não é? Tô vendo aí. Pois bem, aí aqui o gado ficava, né, nesse canto aqui, né? E de noite batia, quando um touro empurrava a vaca, batia na parede, chega e estrondava. Você tá vendo essa janelinha aqui? Né? Pronto, nesse quarto aqui é onde eu dormia com meu avô. Eu dormia numa rede, ele dormia na outra, certo? Toda noite eu tinha uma missão, era ler a história sagrada para ele. Ele só tinha um livro, que era a História Sagrada, da Família Sagrada. Sim. Aí ele botava a redinha dele, eu botava a minha, um tamborete no meio e uma lamparina. Aí ele dizia, vamos meu filho, leia aí a parte tal, né? Aí eu começava a ler. Quando às vezes eu estava com preguiça e dava um pulinho, né? Ele dizia, meu filho, eu acho que você pulou algumas coisas. Porque eu já tinha lido tantas vezes o mesmo livro, a mesma história, viu? Imagine que ele já conhecia de cor. Então foi nessa casa que eu fui criado, entendeu? Depois, meu avô morreu, né? Mas antes tinha vendido a tia, né? E minha tia Ivone. E eu depois comprei a minha tia e construí a minha casa e é lá que eu moro. Doutor Torquato, agora sim, vamos entrar na política de João Câmara, mas a gente não pode falar de João Câmara sem antes falar do que está acontecendo hoje no município de João Câmara. Hoje, os servidores do município de João Câmara estão felizes, comemorando hoje por algo que há muito tempo não acontecia, porque ultimamente, tanto os servidores como a iniciativa privada, o comércio, estava carente desse incentivo da prefeitura, porque hoje a prefeita de João Câmara anunciou o pagamento do salário do mês, antecipado dos servidores do município. Anunciou também o pagamento, aquela primeira parcela de dezembro, que foi deixada da gestão dos ex-prefeitos de João Câmara. Aquela tão falada, famosa herança maldita, que ela dividiu em 4 vezes. Aí o cara disse, não, mas eles também pagaram em 6 vezes. E a Isis Bezerra dividiu em 4. E pagou, dia 10 de março ela anunciou e hoje já pagou a primeira parcela. Outra coisa, novembro e dezembro, que tinha débito lá de contratado, de comissionado, a Isis hoje também pagou a primeira parcela. E hoje também, a gente vê também a educação, já com os seus 6,38%, eu não esqueci agora aqui, recordo a memória, do piso do magistério. Do reajuste do piso do magistério, pago. O mês passado ela já pagou, doutor Aldo, os 3 meses do retroativo ficou dividido em 24 vezes, que a gestão anterior pagou, a gestão dos prefeitos e professores dividiu em 24 vezes, pagou 6 parcelas e deixou o resto para lá. E ela já pagou o passivo que ficou de 2024 todinho. Ficou às 18 para a gente negociar com o Cinti agora. Então, doutor Aldo, hoje João Câmara está eufórica nesse. O próprio comércio amanhã, se o senhor estiver aqui amanhã na feira, o senhor vai ver como vai ser a feira amanhã. Todo mundo com dinheiro, fomentando o comércio, movimentando a economia local. As lojas amanhã vão estar lotadas, doutor Aldo. Veja bem, isso é muito importante porque o dinheiro nas mãos das pessoas mais simples, entendeu? Das pessoas como a gente, certo? Né? Que ganha um salário, que ganha 2, que ganha 3, 4 salários, mais ou menos essa faixa, né? Esse dinheiro a gente pega e a gente compra e a gente gasta todinho,
Entendeu? É mesmo. Ninguém faz poupança, né, com esse dinheiro. Isso é para gastar. Não é verdade? Eu quando chega no dia 20, já estou rezando que chega o dia 30, certo? Fico contando os dias, mas ainda falta 9 dias, ainda falta 8, ainda falta 7. Ai, meu Deus do céu, ainda falta 2. Hoje eu já estou aperreado, porque hoje é 28, né? Só recebo dia 31, né? Aí ainda falta 3 dias. Fosse do município ter recebido, que a prefeita antecipou. Já né? recebeu, né? Por quê? Porque na hora que a gente pega, a gente já vai cumprir os nossos compromissos. Né? Pagar isso, pagar aquilo, né? E comprar isso, comprar aquilo. Então o dinheiro começa a circular. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo, Não é verdade? Funcionários receberam, mas eles não vão guardar aquele dinheiro, né, em casa, num cofre, nem debaixo do colchão. Eles vão para a mercearia, vão para o supermercado, vão para a bodega, né? Vão farrear, vão brincar, vão se divertir, vão para um bar. Cada um faz aquilo que gosta. Vai para uma praia, não é verdade? Vai comprar uma roupa, né? E assim por diante. Aí, na hora que esse dinheiro circula, aparece mais impostos, né? Mais empregos, não é? O comerciante vende mais, logicamente, já pode investir mais no seu comércio. Em resumo, todo mundo sai ganhando quando o dinheiro circula. Isso é. Entendeu? Então a importância maior que eu vejo é esse aspecto. Né? Não é só a questão do funcionário, lógico que é importante, mas o que eu vejo é o poder multiplicador, certo? Desse dinheiro que é pago ao funcionário. Isso. Não é? Além de você ter aquela felicidade de dizer, recebi e agora vou pagar fulano de tal. Olha, não tem coisa melhor do que pagar. Entendeu como é? A coisa melhor do mundo é pagar. Viu? É um alívio. É bom demais. Não? Você está devendo dinheiro a um camarada, não é não? Aquilo está lhe doendo na consciência, está lhe aperreando, aí de repente você chega lá, fulano, não é o dinheiro que eu te devia. Isso. É bom demais, é uma felicidade, é um momento feliz para o outro que recebeu, né? E para você que pagou. E alimenta a nossa autoestima como pessoa cumpridora cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações. Não é verdade? Coisa ruim, danada de ruim, é o tal do calote, viu? Que o povo de João Câmara levou um calote aqui no final do ano, os servidores contratados levou um calote da gestão anterior. Falaram tanto e deixaram aí a bomba para a prefeita, mas a prefeita já entrou aqui e está pagando. Mas, doutor Aldo... A Izzy está de parabéns, deixa eu dar os parabéns à Izzy por isso, né? Esse início de administração. Eu sei que não é fácil. Muita gente nova, né, que não conhecia a administração, né, que nunca tinha servido a administração, né? Isso. A administração pública é complicada, é diferente da administração privada. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, tentar lavar, vai, tudo bem. Não é bem assim, mas digamos que seja. Mas a administração pública é complicada, porque você tem que prestar contas ao povo, que dá um retorno ao povo, né? Diante dos compromissos que você assumiu na campanha política, com o seu discurso, com as suas promessas, com o seu plano de governo. Você tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, você tem que prestar contas à Justiça, ao Ministério Público, né? À Câmara de Vereadores. Então, está todo mundo de olho assim, em cima de você. E você está trabalhando com dinheiro que não é seu, não é? É da população, não é verdade? Então, é difícil administrar. E é preciso experiência, muito cuidado, muita atenção, uma boa equipe, né? Uma equipe sincera, que saiba dizer ao gestor, olha, fulano ou fulana, você não deve ir por aqui, o caminho não é esse, isso aqui não vai dar certo, que tenha essa coragem de dizer e que o gestor esteja aberto para ouvir. Isso. Não é? Isso também é muito importante. Doutor Aldo, o senhor tem acompanhado a gestão de Aíse pelas notícias, tanto no blog do Razão, como também nas redes sociais dela, tem sido muito autêntica nisso. Tem. Doutor Aldo, como o senhor está vendo, 90 dias de governo de Aíse. 88 hoje. Hoje é dia 28, né? 88 dias de governo Aíse. O senhor pautou aqui no blog do Razão, eu lembro muito bem, o recolhimento do lixo. 3 vezes por semana. Foi. E muita gente criticou que isso ia... vendendo ilusão, e isso é uma realidade em João Câmara hoje. O senhor falou disso. O senhor falou até que o senhor citou cidades que eram exemplo nisso. Cidade de Touros. Isso. Eu falei e aqui, hoje é uma realidade de João Câmara. Touros se recolhe lixo 3 vezes por semana. Eu tenho casa lá, em Carnaubinha. Segunda, quarta e sexta, passa em Carnaubinha o carro do lixo, no interior do município de Touros. Não é não? Eu, quando era menino, em João Câmara, segunda, quarta e sexta, tinha recolhimento de lixo. Aí eu, com 70 anos, certo? Já maduro, já idoso, recolhimento uma vez por semana, certo? Dizendo que não podia ser 2, nem podia ser 3. Que história é essa? Para cima de mim? Entendeu? Não é?
Será que eu não conheço a minha cidade, eu não conheço a região, eu não conheço outros mundos, outros lugares, não é? Que vem com essa história de que basta uma vez por semana, que está resolvido, que o povo está satisfeito. O Manuel me mostrou uma pesquisa, o prefeito Manuel me mostrou uma pesquisa, certo? Que estava lá. 6% só da população se dizia chateada com a coleta do lixo. 6% só. Por quê? Porque 94% estava acostumado, certo? Com aquela coisa de só passar uma semana. Como estavam tão acostumados, já fazia tantos anos que era daquele jeito, que eles não estavam mais nem ligando com esse problema. Estavam preocupados com outras coisas. Entendeu como é? Isso. Mas quem tem uma certa visão, quem tem um conhecimento maior, inclusive comparando com outros municípios e com o próprio passado da nossa cidade, né, vê que não era possível continuar daquele jeito. A cidade estava coberta de lixo. E na periferia também. Aqui era o paraíso dos urubus. Isso. Era o paraíso dos urubus. Ali atrás do mercado azul da Secretaria de Obras, era cheio de urubu constantemente. Entendeu? O senhor já foi na feira, depois que a prefeita Izzy mudou a Feira do Peixe para o outro lado, porque a Feira do Peixe enganaram, foi outro calote dos feirantes. Tiraram eles lá de dentro daquele mercado, colocaram lá para o outro lado, dizendo que ia cobrir. Desde 2020 fizeram essa promessa. Ali eu conheço bem. Aí agora abandonaram eles lá. Era até constrangedor de comprar peixe lá do outro lado. E agora, como o senhor está vendo, os feirantes agora do outro lado. Ali eu conheço bem porque eu era secretário de obras, certo? Quando a coisa ia começar. Eu fui lá, certo? Com o prefeito e com a empresa que ganhou a licitação. E o dono da empresa, ela falou, né? Aqui vai ser uma coluna, aqui vai ser outra, aqui vai ser a cobertura, tudo bonitinho. Certo? E para mim ia começar na outra semana ou na outra, né? Fiquei aguardando, fiquei esperando, né? Depois me tiraram da Secretaria de Obras, me botaram da Controladoria. Mais ou menos uns 3 ou 4 meses depois, chegou, né, uma planilha para pagamento. Certo? Eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo, né? Chegou a planilha para pagamento. Tantos R$1.000 referente a serviço feito e tal, né? Cobertura da Feira do Peixe, né? E vinha lá com o atestado do secretário de obras, dizendo que foi feita aquele pedaço, aquela parte, né? Um atestado do engenheiro, dizendo que foi feita aquela parte. E eu, como controlador geral, eu não sou fiscal de obras, certo? Sou fiscal de documentos, né? Como estava lá o secretário de obras dizendo que foi feito isso, o engenheiro dizendo que foi feito isso, eu autorizei o pagamento. Depois, uns 2 ou 3 meses depois, veio outra nota, com mais serviços executados, certo? Do mesmo jeitinho, tudo atestado, tudo bonitinho, e eu autorizei o pagamento, certo? E eu passo lá e não vejo nada do que foi feito, sinceramente, deve ter sido tudo enterrado, aquelas coisas que eles atestaram que havia sido construída, que havia sido feita, entendeu como é? E o prejuízo ficou com o povo. Agora, se eu lhe disser que eu vi como é que está agora, Jazão, estaria mentindo, porque eu não fui à feira nos últimos dias. Fala noutra coisa. Eu viajei, sabe, eu passei um mês fora, né? Eu fui à terra lá de Antônio Proença, o nosso fundador, fui bater lá no lugar onde ele nasceu, fui bater lá no lugar onde o pai dele está enterrado, que é Rio das Flores, na cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Antigamente chamada de Santa Teresa de Valença, que eu sou pesquisador, né? E estou me aprofundando cada vez mais na história do nosso município. Aí eu cheguei agora em janeiro, né? Sim. Entendeu? Cheguei dia 10 ou 12 de janeiro, entende? Então não tive realmente a oportunidade de ir à feira para ver como está hoje. Viu? Amanhã vai lá, né? Mas tenho tido notícias. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o seu colega aqui, ó, doutor Tiago Silva, advogado, que foi, esteve à frente do PROCON um bom tempo, não foi no governo Fátima já. Ele tá falando aqui que naquela questão de Lula e Fátima sempre foram muito bem votados em JC, mas o PT nunca fez um vereador e agora fez. Não, fez um vereador antes, que fui eu, viu? Foi, né? Deixa eu dar essa informação a ele. Eu sou o primeiro vereador eleito pelo PT. Tive 1.288 votos. Olha aí. Vou rapidamente aqui. Gilton, um abraço para Gilton aqui. Gilton é o nosso Barack Obama, lá do Amarelão, né? Aproveitar aqui. Ivanildo, o senhor Torquato é um diamante. De João Câmara, do Rio Grande do Norte. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Lisa concordando aqui sobre a privatização do Correio. Obrigado. Ivanildo de Assunção, ele diz... Vanildo Paulo de Assunção. Um abraço para o doutor, um abraço para o Vanildo.
Nossa querida Assunção, que antigamente se chamava Baixa Verde. Olha aí. Que lá se chamava Baixa Verde, Isso. né? Depois Isso. que fundaram a Baixa Verde Nova, aqui embaixo, né? Aí passaram a chamar lá de Baixa Verde Velha. Depois é que se passou a ser Assunção. Tá entendendo? Tá vendo aí? Por conta da padroeira de lá, Nossa Senhora de Assunção. Olha aí. E a imagem, que é uma imagem grande, sabe? De lá, da padroeira de Assunção, né? É mais antiga do que a daqui. Sim. É de 1902. Eu conheço, eu estive lá, eu fiz uma reunião lá na igreja com o Cicinho, com a Olha turma aí. toda. Entendeu, né? Doutor Aldo, o presidente da Câmara, Fernando Guilherme, está Sim. mandando uma boa noite e dizendo um abraço. Ele está lá assistindo lá, junto com a família dele, na casa dos pais dele, assistindo lá e está Opa. mandando um abraço aí. Um abraço para Zilé, para o Galego, para Fernando, para Fábio, para a turma toda. São meus amigos de muitos e muitos anos, né? Fernando é mais novo, não posso dizer nem assim de muitos e muitos anos, que ele é um garoto, né? Mas o pai dele, Arimateia, é do meu tempo, né? A mãe dele, Zilé, foi minha secretária, entendeu? Quando eu era prefeito, viu? Ela era minha secretária particular, era a pessoa que recebia o povo, que atendia a população, né? E eu tenho um prazer muito grande de ter Fernando do nosso lado, do nosso grupo, inteiro como presidente da Câmara. E digo mais, eu quero aproveitar, melhor dizendo, a oportunidade para dizer que eu estou escrevendo um livro cujo título é Memórias da Cidade. Sim. Né? Esse livro trata especificamente, ou basicamente, da biografia das pessoas que dão nome às ruas e às praças. Muito importante. E aos prédios públicos. Então, por exemplo, como é o nome dessa rua? Deputado José Arnaldo. José Arnaud, né? Tudo bem. Essa aqui é a rua do deputado José Arnaud. Então, no meu livro tem a foto de Zé Arnaud e tem a biografia de Zé Arnaud. Quem foi Zé Arnaud? Certo? Se você mora, digamos, na rua Vigílio Benfica, lá na Vila Nova, né? Eu tenho a foto no livro, né? De Vigílio Benfica e a biografia de Vigílio Benfica, entendeu? E assim por diante, né? A rua Luiz Ricardo, a rua Sim. Francisco Taliba de Tem Paula. data de lançamento do livro? Tem. Eu quero aproveitar para registrar que o presidente da Câmara, Fernando Guilherme, né? Encampou a ideia e encampou a produção do livro, entendeu? Então, o livro vai ser patrocinado pela Câmara Municipal de João Câmara, viu? E, em consequência, distribuído gratuitamente na população, né? Porque a Câmara não vai vender livro, vai né? vender livro, não é verdade? E vai ser lançado dia 2 de junho. 2 de junho. Dia 2 de junho. Estaremos lá, viu, doutor? É o Dia Municipal da Cultura, né? Vai ser lançado o livro, graças ao patrocínio, né, da Câmara Municipal, à frente o nosso querido amigo Fernando Guilherme, que é, viu, um dos maiores oradores de João Câmara e do Rio Grande do Norte. Viu? Eu, mesmo quando o Fernando estava em partido contrário, coisa assim, eu às vezes conversava com o Fernando e dizia: Fernando, você só tem um defeito, é radical demais. Não seja radical, certo? Porque o radicalismo não leva a nada. Isso. Com o discurso que Fernando tem, certo? Com a capacidade que ele tem de se comunicar, né? Ele é uma pessoa que tem tudo para subir cada vez mais na política de João Câmara, de exercer os maiores cargos do nosso município, quem sabe amanhã um prefeito, um vice-prefeito da nossa cidade, porque tem todas as qualidades para isso. E eu fiquei muito feliz com a vinda dele. Isso que eu ia falar agora. Vamos falar agora. Só dar um alô aqui, doutor Aldo, aqui. João Maria, ele está dizendo aqui: doutor Aldo, maior e melhor prefeito que João Câmara já teve. João Martins. João Martins, Obrigado, João. Muito obrigado, meu amigo. Viu? Belíssima entrevista aqui, o pessoal aqui. Veja bem, viu? Olha aqui. Veja bem, viu, Jazão? Marconi Teixeira. Veja bem, Jazão, viu? Muitas pessoas dizem que eu fui bom prefeito, que eu fui o melhor prefeito, tá, e tal. Outros dizem que eu não fui o melhor, mas fui o segundo. Tudo bem, eu estou sempre ali, né? Entre o melhor e o segundo, né? Mas tem uns depoimentos, sabe, que me dão alegria, assim, especial. Viu? Eu vou lhe contar um fato. Uma vez, bem, primeiramente eu dizia, quando eu era prefeito, o seguinte, que eu só queria uma coisa, certo? É que quando, anos depois que eu saísse da prefeitura, certo? E eu passasse, certo? Alguém dissesse: esse que passou agora foi um grande prefeito. Não precisa dizer na minha frente, não. Dissesse lá entre eles, na conversinha, entre eles. E se meu filho passasse e ouvisse essa história, eu ficava mais satisfeito ainda, porque eu teria deixado um legado para ele, não é verdade? Melhor do que era. Exatamente. Aí um dia eu estava no cemitério, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu estava no cemitério de noite,
Fui lá fazer uma visita ao cemitério, minha mulher ficou dentro do carro, eu desci e entrei, que eu não tenho medo de cemitério. Sim. Entendeu? Não tenho. Antigamente eu tinha um medo de alma que me pelava, né? Aí depois passou o medo, hoje eu sou íntimo das almas. Cheguei lá no cemitério, entrei e tal, fui na tumba do meu avô, né? Visitei todo mundo. Quando eu ia saindo, ia passando uma carroça, entendeu? E em cima da carroça um homem, né? E uma mulher e uma criança, entendeu? Aí eu falei, boa noite. A pessoa respondeu boa noite, né? Sim. E continuou caminhando com um silêncio muito grande. Eu escutei quando ela perguntou para ele, né? Quem é esse? Aí ele falou, Aldo Torquato, o maior prefeito de João Câmara. Isso, meu amigo, tem um valor enorme para mim, que eu nunca esqueci. Não é Zé Agripino dizer isso, não é Garibaldi dizer isso, não é um político tal me dizer isso para me agradar, não é? Não é. É uma pessoa do povo, que eu não sabia nem com quem eu estava falando, entendeu? Não é? Estou entendendo. E recebi aquelas palavras generosas do coração dele, que isso me confortaram, que tem um valor para mim extraordinário, você não imagina. Quando eu estou na rua, que um motoqueiro passa, né, de capacete, né? Aí grita. Acontece hoje, todo dia acontece. Doutor Aldo, eu não sei quem é ele. Ele não está fazendo aquilo para me agradar. Eu não estou nem vendo a cara dele. Isso. Mas ele grita meu nome. Isso não é bom? Isso não é gostoso? Satisfaz a alma da gente. Essa curta história minha aqui no blog, eu ouço isso todo dia. Diga aí, Jazão, não sei o que. Cada um que diga uma coisa. Isso é muito conforta a gente, né? Isso. Estou vendo aí o Alexandre Cruz. Bota aí o de Alexandre Cruz que eu não li. Aqui, sempre mantendo a história de João Câmara viva. Obrigado. É o meu compromisso de vida, viu, Alexandre? Fernando, que está sempre à frente lá do violão, Fernando, da flauta, lá. Fernando, associação lá em Santa Sei demais. Eu fui lá de uma noite, eu tive lá uma noite lá na sala onde ele, né, dá aula às crianças. Isso, entendeu como é? Exatamente. Eu inclusive, ajudei a comprar umas blusas para as crianças, entendeu? Fernando é um cara dedicado, viu? Ele está fazendo um grande trabalho, né, na área musical, principalmente, lá no Amarelão, Santa Terezinha. A Vanusa Xavier. Boa noite, doutor Aldo. Um ícone da nossa João Câmara. Tem meu respeito e admiração. Obrigado, Vanuzinha. Já está cobrando o livro aqui, viu? Minha chefe da Dired. O pessoal está cobrando um livro já. Lisler, viu? Está cobrando um livro. Quando é no governo, sabe? Sobre Vanusa, né? Sim, sim. Quando nós fizemos o governo do Estado, né? Há uns 10 anos atrás, acho que eu não sei o governo de quem foi, viu? Aí eu pensei assim, né? Vamos colocar a chefe da Dired. Aí pensei no nome assim, aí pensei, Vanusa. Aí liguei para ela. Mas, Vanusa, você aceita ser chefe da Dired? Ela disse, onde é que você tirou essa ideia? Eu digo, não, então eu pensei agora no seu nome. Então, você aceita, se você aceitar, eu vou atrás, vou convencer os outros. Ela disse, eu aceito. Aí eu falei com o Zé Teixeira, Zé Teixeira, certo? E falei com outros e com outros mais e tal, e deu certo, e ela foi nomeada chefe da Dired. Doutor Aldo, agora sim, vamos lá. Vamos falar sobre articulação, o poder de articulação da prefeita Isis Bezerra. Uma prefeita que muita gente dizia que ela não decolava. É bom que se lembre isso. Se falava que não decola. E se falava também que foguete não tinha ré. Aí a Isis decolou e o foguete deu ré. E agora a Isis Bezerra, prefeita de João Câmara, e mais uma articulação. O senhor já viu isso no dia, aqui em João Câmara, falando de João Câmara, no dia do primeiro dia de posse da prefeita, a prefeita trazer 6 vereadores para sua bancada e vencer as eleições na Câmara? É verdade. Olha, veja bem, há mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco atrás, ninguém acreditava na vitória de Isis. Isso. Certo? Quando eu deixei o sistema, quando eu estava, por todas aquelas razões que já expliquei, o desprestígio, a falta de respeito à minha pessoa, as humilhações que eu sofri lá, né? Quando eu deixei o sistema e vim apoiar a Isis, eu não vim pensando que ela ia ganhar, não. Eu vim pensando que ela ia perder. E foi? Foi. Eu não tinha a menor esperança de que ela ganhasse. Mas eu vim, pensando que ela ia perder a eleição. Entendeu? Mas política é assim. Você não entra só para ganhar. Você tem que ter coragem de entrar e ser lá o que Deus quiser. Nós vamos para a luta. Não? Só tem 2 coisas que podem acontecer. É perder ou ganhar.
Não é? Pois bem, então eu não tinha a menor expectativa de que ela iria ganhar a eleição. Na verdade, eu acho que boa parte da população concorda que a vitória de Aísio começou a se desenhar mais ou menos uns 30 dias antes da eleição, certo? Mais ou menos uns 15 dias antes da eleição, eu já cheguei a comentar reservadamente em casa, olha, tudo indica que nós vamos ganhar essa eleição, faltando uns 15 dias. Né? E quando houve aquela pesquisa que eu fui entrevistado na Rádio 89, lembro, né? Que o menino, o Neto Rafael, né? Convocou para fazer aquela entrevista, né? Eu de um lado e Jadson seria o representante do outro lado, não né? Pisou lá. A Jadson não foi, né? Não foi porque não quis, né? Eu fui sozinho, né? Já está sentindo o cheiro da derrota? Lá então, quando ele mostrou a pesquisa dando o Maurício com 2% de maioria, né? Aí depois pediu a minha opinião, eu como representante da oposição, né? A eleição era no outro dia, né? Foi sábado de noite. Foi. 10 horas da noite já, né? Ele alongou a história, né? Para deixar a pesquisa para o final, né? Para manter a audiência. Aí ele disse, tá aqui, ó, doutor Aldo, 2% de maioria para Maurício Caetano. O que é que o senhor acha? Eu disse, olha, eu acho que nós vamos ganhar a eleição. Ele disse, mas como? Estão perdendo por 2%, a eleição é amanhã. Aí eu disse, eu acho que vamos ganhar por duas razões. Primeiro, porque a pesquisa não foi feita hoje. Foi feita há uns 3 ou 4 dias atrás. Isso foi. E a nossa candidata vem crescendo. Então, possivelmente, muito provavelmente, ela já tirou esses 2%. Tirou, é. Não é não? E a eleição também não vai ser hoje, vai ser amanhã. Entendeu? Então, eu acho que ela vai continuar crescendo, eu argumentando, né? Eu acho que nós vamos ganhar com aproximadamente uns 700 a 1.000 votos. Deu 616, né? Isso. Quer dizer que eu acertei quase que na mosca. Porque estava claro, sabe, o crescimento da campanha de Aísio, né? A população, o povo fez a campanha de Aísio. Aqueles meninos ali Andinho, ele teve um papel extraordinário na campanha. Eu disse a ele, lá na Casa Azul da Coab, na frente de um bocado de gente, entendeu? Disse, olha, você é uma das pessoas mais importantes dessa campanha. Entendeu? Porque fez a campanha popular. E uma campanha só cresce quando ela é popular. Entendeu? Quando ela sai do seio do povo e sai se disseminando assim. Entendeu como é? Porque quem faz zoada, sabe? Quem vai a comício, não é? E quem tem número grande, quantidade, é a pobreza, é a massa. Entendeu? Que é quem tem voto de verdade. Viu? Então foram essas pessoas que fizeram a campanha de Aísio. E então, é como eu disse, eu não acreditava, passei a acreditar nos últimos dias e fiz essa análise na véspera e aconteceu realmente sobre a vitória. O poder de articulação dela em trazer esses 6 vereadores. Sim. Ainda mais, inclusive, fazendo o presidente da Câmara. É verdade. Ela se articulou muito bem, teve muita felicidade nisso. Teve gente que até disse que não foi procurado, mas não é verdade. Eu não quero dizer aqui o segredo de ninguém, mas até a mim me procuraram, entendeu como é? Falaram até com o assessor do prefeito de Pedra Grande, entendeu como é? Entendeu? Para falar com o deputado fulano de tal, para o vereador fulano de tal ser o candidato a presidente, esse está na oposição hoje, zoando que só o diabo, certo? Falando mal de Aísio, mas está louco para ser o candidato dela. Entendeu como é? Esteve lá em casa, inclusive, entendeu como é? Foi, pedindo para eu falar. Pode dizer o nome, não? Não vou dizer o nome, não, viu? Mas quando eu vejo a conversa, o cara, né, lá zoando. Esbravejando, eu digo, não é o mesmo que foi lá em casa. Não é o mesmo que foi atrás de fulano de tal em Pedra Grande, porque aí tem uma aproximação grande com o prefeito, né? Isso. O cabo foi bater lá em Pedra Grande atrás do apoio do prefeito para falar com a Aísio, para ver se era ele o presidente, né? É uns atores, viu? Doutor Aldo, outra coisa. Então, veja bem, só para responder a sua pergunta. Ela fez essa articulação, era necessário fazer, porque não tem como governar com três vereadores só, né? De 13 só ter 3, não tem como. Você aprova? Não é verdade? Lógico. Teria alguma restrição com algum nome? Não. Não, eu acho que ela se articulou bem, trouxe pessoas que vão ajudar muito ela, que alguns não têm muita experiência política, são novatos na política, não é verdade? Mas é isso mesmo, a vida é um processo, né? Um processo de aprendizagem, não é? Então, eu acredito que mesmo esses novatos, uns mais, outros menos, aos poucos vão
desasnando, né? Entendeu? E vão contribuir muito para a administração dela. Principalmente tendo à frente um presidente, né, lúcido, capaz, como é o presidente Fernando Guilherme, né, que está sabendo conduzir os trabalhos com muita maestria, entendeu? Com isenção, não é? E tende a fazer uma grande administração na Câmara Municipal. Doutor Aldo, aproveitar aqui e mandar um abraço para Gilvan Leite. Você conhece também, o grande, né? Gilvan. Olha o que ele diz aqui. Nosso blogueiro de Areia Branca. Ele diz aqui, doutor Aldo, a memória viva da história política de João Câmara, um exemplo de dedicação às causas camarenses. Tem meu respeito, carinho e admiração. Obrigado, grande amigo Gilvan. Quando eu vejo o Gilvan, eu só me lembro de Gamileira, que era muito amigo de Gamileira. Entendeu? É isso. Doutor Aldo, agora vamos lá. Agora, tem umas adesõezinhas que eu não gosto, não. Vamos falar sobre isso agora. Entendeu? Aproveita e vamos lá. Por exemplo, Todd, essas adesões, se adesão, então já houve essa adesão. As que houveram eu gostei, entendeu como é? Mas é uns que estão querendo vir? Mas tem uns que estão querendo vir que eu não Doutor Aldo, gosto, por exemplo, eu entrevistei aqui, eu não sei, eu vou pedir sua opinião. Primeira coisa, o vereador Amiston Bezerra esteve aqui, de repente, uma das fake news que publicaram aí, insinuações, ilações que fizeram, que ele teria aderido, e depois colocaram, procede. Certo. E ele veio aqui e disse que era mentira, mas no final ele disse assim, eu tenho 2 caminhos. O negócio é com Taveira, não sei o quê. Com o Manel, com o Maurício eu não vou. Porque ele disse que Maurício continua junto com o Manel. Certo, Ele não anunciaram, e o pessoal fala que eles brigaram, mas eles dois não anunciaram nada que brigaram. Então ele disse que para ir para lá, para dar com a cadeira direto na mão, porque o senhor sabe, né? Que ele disse aqui, nessa cadeira, nesse microfone, que ele levou um muro de Manel. O senhor já viu isso? Aproveita e fala isso. O senhor já viu alguém dar um soco no outro aqui na política de João Câmara, político de mandato assim, e como o senhor avalia essas falas de Amiston? Ele está querendo vir mesmo? Como o senhor vê essa história aí? Não, veja bem, deixa eu falar um pouquinho mais sobre quem eu gostaria que ainda viesse. Que não veio, mas eu gostaria que viesse. Silvano, sim. Eu tenho uma atenção especial para o Silvano de longa data, família, né? Família Crispim, entendeu? São amigos do meu avô, são dali da Aroeira, que é uma região que tem depois da minha casa, sabe, da beira do rio, né? Os Crispim, e até morreu agora seu Chico Crispim, aproveito para mandar os pesos para a família muito querida, né? Tem a amiga Rosa, que irmã de Silvano, né? Que foi minha companheira de partido, entende? Porque eu tenho atenção, e você não imagina o respeito e a atenção que eu tenho por ela, e minha família, toda amiga dela também, viu? Silvano, eu apoiei para vereador na eleição na outra eleição, entendeu como é? Sim. Então, o Silvano está lá, eu respeito a posição dele, viu? Mas eu gostaria muito que, mais na frente, no momento adequado, no momento próprio, né? Se ele achasse conveniente, entendeu como é? Ele viesse para somar a administração de Aíse. Eu acho que ele tem muito a contribuir, entendeu? Não conversei com ele sobre isso, entendeu? Não conversei com a Aíse sobre isso também, certo? Estou apenas externando uma vontade que eu tenho, certo? É de tê-lo aqui ao nosso lado, entendeu? Sim. Mas só Deus sabe se isso vai acontecer ou se não vai. Não é verdade? Isso aí é outra história, o tempo vai dizer. Agora, sobre a Amiston, sim, eu acho o seguinte, eu acho que ele não deve vir para o nosso grupo, para o nosso lado, para o nosso sistema, por 2 razões, certo? Primeiro, porque não tem futuro para ele. Não tem futuro para ele porque aqui não tem espaço para ele, certo? Ele fechou com aqueles arroubos dele, com aquelas agressões que ele fazia aos nossos vereadores, à prefeita Aíse, entendeu? Com as humilhações que ele fazia, certo? A Enio, por exemplo, ele chamou Enio de analfabeto, de incompetente, há pouco tempo atrás, naquele requerimento para apresentar, para que o prefeito informasse onde estão as telhas, né? Ele inventou lá uma história de votar com apenas 5 vereadores na casa, que não pode, tem que ser 7, né? Sim. Mas ele assumiu a presidência da Câmara, no lugar de Gilberto, que saiu de fininho, né? E ficou como presidente e como líder, né? E botou para votar um projeto que não tinha voto, porque não tinha quórum, porque só tinha 5 vereadores, né? Mas ele impôs uma votação, né? Teve 3 votos a favor e 2 contra, foi o de Enio e o de Lana, não é? Aí ele
decretou o requerimento como rejeitado, porque não queria que a prefeitura informasse onde estão as telhas que foram tiradas do centro administrativo, né? Mas dia 8 de janeiro vai ter uma audiência, né? Porque eu entrei com ação popular na Justiça e ele vai ser chamado. Aliás, vai ser não, já foi. É verdade que ele foi intimado já? Foi intimado hoje. Foi intimado hoje. O vereador Miston Bezerra foi intimado sim, vai para prestar depoimento. Vai comparecer, exatamente. Vai comparecer. Entendeu? Vai comparecer. Ele e mais 11. São ele 12. Não mudou, não. Ele está tão manso agora. Diz que radicalismo não vale. Pois é. Diz que teve até um momento que ficou muito... doente depois da derrota. Aí você está arrependido, não? Eu não acredito em arrependimento dele. Eu acho que é estratégia, certo? Ele fechou as portas, ele fechou as janelas, certo? E agora está querendo entrar pelas brechas, entendeu? E aqui ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo, certo? Eu sou radicalmente contrário, certo? À vinda dele para o nosso sistema político, certo? Eu acho que ele deve continuar onde ele está, entendeu? O sistema que ele defendeu por 20 anos, continuar defendendo as coisas que ele defendia, dizendo que o certo era errado e o errado era certo, encobrindo safadeza, entendeu? Ele está muito bem do lado de lá, está no lugar dele. Essa questão dele com o Manuel, isso é uma briga de família, entendeu? Deu um murro nenhum, levou uma cadeirada, depois eles se encontram, se ajeitam, se organizam, um pede perdão ao outro e está resolvido. Não teve boletim de ocorrência, não teve nada. Não teve nada, não tomaram as providências legais, né? Isso. A gente sabe que uma vez Manuel e Maurício brigaram, quebraram mesa, quebraram cadeira lá no bar perto da serraria. No bar perto da serraria, né? Não? E depois, 2, 3 dias depois, estavam juntos, né? Dizendo que um amarrava e o outro dava nó, não era? Como era, né? Que Manuel era Maurício era Manel? E um dava amarrava e o outro dava nó. Pois é. E costurava e outro dava nó. Pois é, e brigaram o Franco lá, foi cadeira para tudo que era de canto e mesa e tudo, né? Não? E os amigos agarraram, um puxa um para um lado, outro puxa o outro para o outro, e se ajeitaram, se organizaram. Por que a Mistron não pode se ajeitar com o Manuel? Isso. Vai lá, ele serviu a Manuel, certo? Com a fidelidade canina, entendeu? Encobrindo os erros de Manuel, certo? As safadezas de Manuel, não só de Manuel, mas dos outros que ele fez também, como líder, certo? Sim. Então é só ele se reorganizar, né, com o Manuel, procurar Manuel, pedir perdão ao outro e continuarem lá no sistema deles, que ali é o lugar deles. Aqui no nosso sistema, certo? A impressão que eu tenho é que não cabe ele, certo? E nem ele, nem certas figuras, certo? Que ficaram machucando os nossos correligionários, tentando humilhar os nossos amigos, certo? E que agora querem vir, né? Ou se insinuam para vir, né? Somente para pegar carona no governo, certo? O governo de AISE tem dificuldades de atender a todos os que votaram nela. Isso. Muita gente me telefona, doutor Aldo, né, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu não consegui emprego. Aí eu digo, olha, tenha paciência, porque a prefeitura não pode empregar todo mundo. Aí agora vai abrir as portas para Mistron Bezerra, botar os correligionários dele, entendeu? Sim. Não dá, não é? Entendeu? A ISE não vai fazer isso, a ISE é uma pessoa inteligente, certo? Eu tenho certeza que ela não vai dar nem bolas a esse tipo de coisa. Quando surgiu esse boato, eu entrei em contato e ela disse, e ele veio, eu não estou sabendo não, porque ninguém falou comigo. Então, essas histórias que criaram aí, realmente, doutor. Mas ele falou também, que eu vi a entrevista dele, que poderia ser candidato a prefeito, pronto, né? Isso. É uma ótima ideia. É um bom caminho, né? É uma ótima ideia. Entendeu? Nós temos aqui, né, 26 mil eleitores, todos podem ser candidatos a prefeito, certo? E lá vai disputar com os outros que forem candidatos, entendeu? Agora, no nosso sistema não cabe. Doutor Aldo, e como se houver também esses elogios que ele está fazendo na gestão, de repente, elogiando, mostrando as ações da prefeita Aíse Bezerra, e muitas vezes até ele fez o que a liderança de Aíse na Câmara não fez. Não sei porquê, se não tem habilidade, e ele tem essa habilidade, né? Ele fez aqui no podcast vários elogios, a gestão de Aíse foi mostrando ponto a ponto que foi feito já, com aquela eloquência dele. Como o senhor vê isso também? Não, veja bem, o Mistron Bezerra, ele é um cara que se expressa muito bem, certo? Ele tem o poder da palavra,
não é? Infelizmente, ele não usa a inteligência dele para o bem. Ele usa a inteligência dele para o mal. Mas que ele é inteligente, é. Entendeu? Então isso aí é apenas uma estratégia para se valorizar, entendeu como é? Perante lá os correligionários dele, né, para ver se recompõem, entendeu? Não passa disso, certo? Eu não vou entrar nessa onda dele e ninguém aqui que tem um mínimo de inteligência vai aceitar como sendo verdadeiro qualquer tipo de arrependimento dele, certo? Nem de elogio, certo? Nós precisamos de elogio, sabe de quem? Do povo. Entendeu? Dos nossos... Esses elogios saem caros. Esses elogios caros e falsos, certo? Não devemos aceitar. Isso, e o povo está lá apoiando aqui, que o pessoal, a Lízia Marques disse que não gosta também dessa história da Amiston vir para o sistema da prefeita. O Ivanildo, ele diz aqui, não aceita também a vereadora Amiston, porque tanto desfez de Aíse, entendeu? Não só de Aíse, ele humilhou muita gente. Ele gritou, ele dava murro na mesa escandalizava, dava show de horror na Câmara Municipal, show de horror. Ele humilhava Edilson, secretário da Câmara, quando ele dizia, anota aí Edilson aos gritos, era humilhando Edilson, certo? Ele não tinha respeito a ninguém. Ele olhava para os liderados dele, certo? E gritava, obrigava eles a votarem do jeito que ele queria. Mentia dizendo que estava falando com o prefeito, que tinha falado com o prefeito Vavá, que tinha falado com o prefeito Maurício, que a orientação era essa, era mentira dele, tudo ele criava. Entendeu como é? Ele é um artista da palavra. Agora, o mal do esperto, certo? E do muito esperto, certo? É que ele pensa que vai enganar todo mundo a vida toda, a vida inteira. Mas tem um momento, certo, em que a máscara cai e todo mundo descobre quem é a figura. Está entendendo? Isso. E foi o que aconteceu com ele. Ele hoje não tem crédito mais com ninguém. Viu? Ele traiu o Vavá logo após a eleição, que ele foi o mais votado. Viu? A eleição do domingo. Na segunda-feira teve sessão. Eu estava lá, eu era vereador. E ele fez um discurso dizendo que foi traído por Vavá. Entendeu? Que ele chamava de papai. Entendeu? E que graças a Vavá, ele teve 1.700 e tantos votos. E ele chamou Vavá de traidor na segunda-feira. Certo? Porque Vavá pediu uns votos para Luiz de Berré. Por que Vavá pediu esses votos? Porque Vavá viu que Luiz de Berré ia perder a eleição. E lá Amiston já estava eleito. Aí Vavá disse, vou arranjar uns votinhos para Luiz de Berré para ajudar a eleger Luiz. Pois bem, ele explodiu, chamou Vavá de traidor no outro dia. Mas, rapaz... Foi logo depois que Vavá saiu da prefeitura, que Maurício passou, que Maurício rompeu com Vavá, ele já ficou com Maurício. Foi. Entregou a bandeira do Vavá para outro vereador. Exatamente, já ficou logo com Maurício, já deixou Vavá. E agora foi só Manel perder, ele já deixou Manel. Já tá dizendo que está abandonado pelo sistema, que não sei o quê. Tudo é sabedoria e esperteza. Só que a esperteza dele, certo? Tem limites e nós não vamos cair nessa onda. E aqui está eu, certo? E tantos outros iguais a mim, certo? Para esclarecer a verdade, para mostrar à população, certo? Quem é realmente essa figura, né? Para que ele não tente, com essa conversa mole, certo? Enganar as nossas lideranças, nem enganar o nosso povo, certo? Aqui não cabe ele. Eu quero aproveitar também, eu nem dei minha opinião sobre isso não, mas também eu comungo dessa mesma ideia que eu acho que a Amiston teve seu espaço lá onde ele fez governo, ele sempre se deu bem nos governos, ele sempre foi muito bem privilegiado. Você sabe como funciona a política, um líder de governo tem outros privilégios que outros não têm. E também eu acho que seria injusto a Amiston, de repente, vir continuar na sombra. E o povo aqui que estava no sol, porque se ele vir para cá, ele vai ocupar espaço de alguém e tem gente que vai continuar no sol. Então eu acho que ele construa o bolo, como disse o ex-prefeito, né? Que ele não construiu o bolo daqui, deixa o povo que construiu o bolo daqui de Aíse comer o bolo, como se diz. Estou usando as palavras do ex-prefeito que disse lá na rádio que para comer do bolo tinha que construir. Então, construa um bolo, coloca a candidatura de prefeito na rua, de repente, né? E quem sabe? Agora, Oswaldo... Deixa eu só dizer mais uma coisa. Se ele viesse, certo? Se viesse para o nosso sistema, certo? O prejuízo seria extraordinário, entendeu? Muita gente iria deixar o sistema de Aíse porque ele veio. Sim. Entendeu como é? Ele traria 4 ou 5 votos, que é só o que ele tem, certo? E espantaria centenas. Isso. Talvez não de imediato,
Porque o cara não vai deixar o emprego que está com ele na mão e vai romper porque fulano entrou. Talvez não de imediato. Isso. Mas o efeito retardado, lá na frente, certo? Seria enorme. Entendeu como é? Seria um prejuízo incalculável para a administração de AISE se essa figura viesse para o nosso sistema. Aproveitar, doutor, também, um outro assunto também que a gente tem que montar, eu queria ouvir sua opinião, um vereador desligou o disjuntor da Câmara, dizendo que desligou o disjuntor da corrupção. Sim. Olha só. E o presidente Fernando Guilherme veio aqui do podcast e disse que ele desligou esse disjuntor para poder parar uma reunião que estava acontecendo lá embaixo, Sim. no gabinete de N, na articulação de AISE com os vereadores. Uhum. Mas o presidente Fernando Guilherme revelou que lá em cima tinha outra reunião também de articulação. Sim. E lá em cima não desligaram o disjuntor da corrupção. Sim. Como o senhor avalia essa conversa? O vereador Flávio Samir, tem bom que se diga, todo mundo sabe quem é. Sim. Um vereador advogado, que conhece bem o direito e sabe se houvesse corrupção, existiam outros meios, né, doutor? Dele denunciar na justiça, tudo. Sim. Você tem ciência de ligar um disjuntor, a Câmara lotada, dos grupos rivais, a política é muito quente aqui na cidade. Como o senhor avalia essa atitude do vereador Flávio Samir? Não, veja bem, Gil Jazão, eu quero que você me permita, certo? Não comentar essa situação, esse fato, né? Que eu tomei conhecimento, lógico, todo mundo tomou conhecimento, saiu, né, dos blogs e tudo que é de canto. Né? Eu gostaria de não comentar, vou explicar por quê. Porque Flávio Samir é um colega meu, advogado, como eu também, não é? E eu sou uma pessoa que eu zelo muito pela ética, entendeu? Então, fui amigo da mãe dele, Conceição. Conceição votou em mim muitas vezes, entendeu? Era minha coordenadária política, entendeu? Com que eu contava, todos os momentos, em várias campanhas políticas minhas, entendeu? Então, por uma questão de respeito à mãe dele e pelo fato dele ser um colega advogado, né? Eu gostaria de não comentar, entendeu? Essa atitude do vereador Flávio Samir, do colega vereador Flávio Samir, entendeu? Me permita que eu não expresse publicamente, né, a minha opinião. Estou entendendo. Mas se fosse a Miston que tivesse desligado o disjuntor, doutor Aldo? Se fosse a Miston, eu diria que ele foi muito incorreto, né? E merecia um processo, né? Por falta de decoro parlamentar. Mas não vou dizer isso com o meu amigo Flávio Samir. Satisfeito com a resposta, doutor Aldo. Nosso povo entendeu muito bem a sua resposta, que realmente um disjuntor, alguém que desliga um disjuntor de uma Câmara, primeiro é um ato irresponsável e merece um processo mesmo, por falta de decoro parlamentar. Independente de quem seja o vereador, a gente tem que ser honesto, amizades à parte, mas tem que ser honesto com a verdade, porque o crime não pode continuar perpetuando nessa cidade, em detrimento de... Eu respeito o seu nível de amizade, mas a gente, se for passar a mão nesse povo, o crime vai continuar prosperando aí. Graças a Deus não teve prejuízos maiores. Eu espero que isso não leve mais à frente, que está complicada a situação na Câmara, muito complicada. E a eleição de Câmara, viu, Jazão? Eu já vi de tudo. Eu já vi os vereadores chegarem e a Câmara está fechada. E a chave? A chave está na casa da secretária fulana de tal, entendeu? E o presidente da Câmara viajou, foi para a praia, entendeu? Já vi isso, entendeu? Aí os vereadores estavam querendo participar da sessão, estavam querendo votar, mas não podia entrar, porque a Câmara estava fechada, entendeu? E a chave estava, ninguém sabia com quem, disseram que estava com fulaninha e tal. Foram lá na casa do fulaninha disse, não, ele não deixou a chave comigo não, ele levou a chave para a praia. Isso foi em Parazinho, entendeu? Resultado, eu estava lá como assessor jurídico, né? Eu disse, não tem problema, a sessão não é hoje, não está marcada para hoje? Isso. Telefonei aqui para João Câmara, entendeu? Para Baratinha, né? Baratinha levou aquelas ferramentas de fazer chave, entendeu? 1 hora depois chegou na Câmara de Parazinho, fez uma chave, né? Abriu, entendeu? Aí foi feita a eleição, né? O presidente não veio, nem os dele não vieram, porque foram para a praia, foram para não sei para onde. E os que estavam presentes, né? Que eram 5, né? Eram 9 vereadores, estavam 5 presentes. Os 5 fizeram a eleição
Eles tentaram derrubar depois, não conseguiram, porque tinha 5, a maioria absoluta. Estava convocado para o dia tal às tantas horas. Eles estavam ali, certo? A porta estava fechada. Ou eles quebravam a porta, botavam a porta dentro e faziam a eleição, ou faziam a chave, né? Então, eu pedi, eu recomendei que fizesse a chave, telefonei Baratinha foi e fez a chave. Nós entramos, a eleição foi feita e a justiça garantiu, tá entendendo? Olha de aí. tudo acontece em eleição de Câmara, entendeu? Como é? De tudo acontece, viu? E a gente lamenta porque, doutor Aldo, tem acontecido mortes, Brasil afora, viu? Mortes, e eu torço que isso não aconteça aqui em João Câmara, mas os ânimos estão indo muito exaltados, estão deixando as pautas da Câmara, as pautas públicas de lado, e estão se voltando para a vida pessoal uns dos outros lá, enquanto que o papel do vereador não é isso, é pautar as coisas que são públicas. Eu torço que oposição e situação se entendam no campo das ideias, pode divergir à vontade, mas respeitando uns aos outros, os familiares. Já houve casos aqui, inclusive, sabe, de vereadores renunciarem, entendeu? Porque não tinham condições de participar das sessões da Câmara, condições assim emocionais. Já houve, já aconteceu. 2 cidadãos de bem, João Urbano de Araújo, que é pai dos meninos dono da Honda, da Baixameira Honda, entendeu? Uma grande figura, um homem que morava aqui na Praça da Igreja, entendeu? Um religioso, entendeu? Uma figura, digamos assim, de destaque da nossa sociedade, uma pessoa que trabalha junto ao padre, eu não sei bem dessas coisas, auxiliava o padre na discussão de hóstia. Coroinha? Não era um cidadão, era outro nome que dão. Desculpa aí, mas eu não me lembro agora. Então era uma pessoa, né, super religiosa, elegeu-se vereador, um homem de bem. O outro era seu Joaquim Aleixo, certo? Que morava ali em frente à igrejinha, naquela casa da esquina, em frente à igrejinha, morava ali, também se elegeu vereador. Os 2 renunciaram ao mandato, porque não aguentaram a baixaria, a pressão em cima deles. Então, infelizmente, essas coisas não são de hoje, entende? Já vem de bastante tempo. Eu já vi de tudo ali. Eu já vi caçarem um vereador ali, certo? Aumentando assim o ponteiro do relógio, para poder anotar na ata que ele chegou atrasado. Rapaz. E naquela época, perdendo tantas sessões, perdia o mandato. Entendeu como é? Aí era 8 horas, botaram o ponteiro, tinha um relógio grande na parede, puxaram o ponteiro para baixo assim, 8h30, entendeu? Quando o vereador chegou, né, na hora certa, né, aí o presidente disse, infelizmente você chegou atrasado, a gente já encerrou a sessão e tal, mas no meu relógio são 8 horas, não, mas o seu relógio está atrasado. Que valor da cama. São 8h30. Isso aconteceu comigo. Aí caçaram o meu mandato. Aconteceu comigo. Caçaram o meu mandato. Aí eu entrei com mandato de segurança na justiça, né? Provei que eles tinham feito isso e o tribunal me deu ganho de causa e eu voltei a assumir o meu mandato. Doutor Aldo, mas vamos falando ainda para a gente finalizar aqui, doutor Aldo, falando aí das ações da gestão Aís Bezerra, doutor Aldo. A gestão da Aís Bezerra, agora, ela resgatou aí duas unidades de saúde que estava praticamente perdida lá em Brasília. Ela foi lá e uma creche. Eu tomei conhecimento. Ela agora fez uma licitação para ampliação e reforma do abatedouro. Já chegaram-se 3 tratores no município, na gestão dela, através de deputados, de Oberlin, de Ribene, tudo isso, aquela coisa toda do governo do estado. Também aqui, o corte de terra dentro do prazo, que era uma coisa que o pessoal reclamava muito. Início das aulas, apesar de como receber a frota escolar, que está desmantelada ainda, muita coisa para ajeitar lá nos ônibus, doutor Aldo. É verdade, tem que ser dita, que não deu tempo para consertar. A frota estava destruída, né? Totalmente. E começou as aulas. Início das aulas com kit escolar para os alunos, garantindo a merenda escolar. Ontem a secretária de saúde já mostrou as ações do governo que está sendo feita para poder... A secretária de saúde, que estava aí falando que ela ia renunciar, aquele Eu vi o pronunciamento de Rafaela. Como o senhor faz esse resumo todinho? Rafaela é uma pessoa que eu conheço mais ou menos bem, né? Porque até já fui aluno dela da academia, entendeu? E sou muito amigo da família, né? De Deca, o pai dela, né? De Misoca, todo mundo. É uma menina muito preparada, excelente. Foi uma excelente escolha de Aís colocar a Rafaela na Secretaria de Saúde, entendeu?
eu tenho certeza que ela vai fazer um grande trabalho. É uma secretaria muito difícil de ser administrada, Sim. entendeu? Mas ela já está fazendo e vai fazer um trabalho muito melhor, surpreendente, disso eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Não tenho a menor dúvida. Com relação à educação, eu vejo um problema na educação, certo? Que eu acho que é necessário que a comunidade toda se envolva na educação, no processo de melhoria da qualidade da educação. Entendeu? A comunidade como um todo. Quando você faz uma pesquisa, até pesquisa nacional, sobre qual o maior problema do Brasil, somente 6% diz que é educação. 6%. Todo mundo sabe que a educação é a solução para tudo. Com a educação é melhor. A violência diminui, aumenta a qualidade de vida, adoecem menos as pessoas, entendeu? E assim por diante. Tudo melhora a partir da educação. Mas na hora de perguntar ao cidadão, qual é o maior problema do seu município, do seu país? Aí um diz segurança, o outro diz desemprego. Mas ele não sabe que a segurança depende da educação. O desemprego depende da educação. Mas eles não dizem que é educação, entendeu? Dizem o problema que está mais evidente, mais próximo. Esquece que a raiz de tudo está justamente na má qualidade da educação do nosso país, o nível de educação do nosso país. Infelizmente, Jazão, eu digo isso com muita tristeza, certo? Raramente eu leio um texto com 2 linhas que não tenha 4, 5 erros. Entendeu como é? Isso mostra justamente o quão baixo é o nível da educação da nossa população. Entendeu? Isso. O nosso IDEB, certo? De João Câmara, por exemplo, é um dos piores do Rio Grande do Norte e um dos piores da região do Mato Grande. IDEB é Índice de Educação Básica da Educação, é verdade? A região do Mato Grande é uma das que tem o menor nível de educação do Rio Grande do Norte. E João Câmara tem um dos piores níveis do Mato Grande. Isso não se pode admitir para uma cidade do nosso porte, que é a capital da região do Mato Grande. Não é possível aceitar isso, não é? Então, para fazer um trabalho de educação, tem que ser um trabalho profundo. Por exemplo, né, a questão da climatização das escolas. Né? Isso é fundamental, climatizar as escolas. Fazer um processo de formação dos professores, certo? Qualificando melhor os professores, certo? Exigindo assiduidade, presença do professor na sala de aula, certo? Estabelecendo metas para serem atingidas pelos diretores, pelos gestores, entende? É um trabalho muito difícil e complexo que tem que ser enfrentado, inclusive com a colaboração do CINT, né? Sei. E o CINT, eu faço uma restrição aqui ao CINT, e não é de hoje, de 40 anos atrás, que eu acompanho o CINT desde a década de 70. Entendeu? Quando começou. E eu vejo o CINT sempre fazendo, CINT é Sindicato dos Trabalhadores da Educação, para quem não sabe, CINT é isso. Eu vejo o CINT sempre se destacando na luta pela melhoria salarial do professor, mas não vejo o CINT trabalhando pela melhoria da educação. Entendeu? Ele trabalha pela melhoria do professor, certo? Mais salário para o professor, tantos por cento de aumento, tantos por cento de retroativo, tantos por cento do piso, tal e tal, lá vai. Mas eu não vejo o CINT trabalhando por climatização das escolas. Eu não vejo o CINT trabalhando por escolas dignas, com espaço físico adequado, salas ventiladas, se não forem climatizadas, e assim por diante. Eu não vejo, assim, a sociedade envolvida no processo de melhoria da qualidade da educação. Isso. Entendeu? Essa é a minha visão desse aspecto tão importante, que todo mundo acha que é importante. Se você fizer uma reunião num ambiente que tiver aluno, pai de aluno, professor e prefeito junto, e perguntarem, me diga uma coisa, a educação está bem? Todos vão dizer, não está bem. A educação não está bem. Está aqui o índice de educação, muito fraco, ó. 3, não sei quanto, não pode, é dos menores do Rio Grande do Norte. Isso. Tudo bem, agora vamos ver onde está o problema. Aluno, você acha que está errando aonde? Não, eu compareço à sala de aula normalmente, eu compareço e tal.
Pai do aluno, não, eu mando meu filho para a sala de aula, tá e tal. Professor, não, eu dou minhas aulas normalmente, tá e tal. Certo? Diretor de escola, não, eu estou ali, né, cumprindo meu dever. Prefeito, eu repasso as verbas, tá e tal. Quer dizer, ninguém tem culpa, entendeu? Cada um diz que cumpre o seu dever. Isso. Mas no final o resultado todos aceitam, né? Que não é bom. Entendeu? É isso. Doutor Aldo, a gente vê muitas vezes, eu vejo o Sinto falando sobre essa melhoria nas condições de trabalho, mas não vejo aquela incisividade. Eu nunca vi se colocar tenda na rua para brigar pela climatização das escolas, que a pauta seja essa. Isso. Sempre fica lá, por ali, se fala, mas sempre a pauta principal é salário. É uma coisa que tem que se corrigir, sim, e para que se lute pelo transporte escolar de qualidade, porque o primeiro contato do aluno é com o motorista lá na zona rural. O primeiro e o último é o motorista que pega o aluno lá na sala de aula e é o motorista que deixa. O que acontecer na vinda, quando ele pega o aluno lá, o que acontecer ali daquela vinda para a escola, vai refletir na aula que o professor vai dar. Exatamente. Se tiver problema dentro do ônibus, vai refletir lá dentro da sala de aula. Exatamente. Então, a gente tem que pensar nessa educação num todo, como o senhor falou. Como um todo. Como um todo. E não apenas só na valorização do professor no sentido financeiro. Certo? Isso. É importante o professor. Não existe educação sem professor. Isso. Certo? Agora, não é só o professor que precisa ser valorizado. A educação como um todo tem que ser valorizada. Um todo. Doutor, estamos chegando no final, mas eu vou expor um assunto do senhor aqui. Sim. Um assunto meu e deixo o senhor à vontade para comentar a favor ou contra. Tem as audiências também, né? Dia 8 Sim, dia 8 né? audiência. É dia 8. A audiência, né? Sobre o centro administrativo, né? Eu entrei com a ação popular, não é? Com relação à questão do centro administrativo municipal, que foi abandonado, não é? Sei. E Edu Martins está dizendo ali, doutor Aldo, parabéns pelas contribuições para a reafirmação da nossa história e desenvolvimento político e educacional do nosso povo. Edu Martins, obrigado, Edu, você é um cara que eu admiro muito, viu? E quem é essa pessoa? Rosângela está dizendo, Rosângela é minha mulher. Maitê está assistindo. Porque eu coloquei esse comentário aqui agora, se eu não leu, ia levar um cara não chegasse em casa. Obrigado, meu amor, um beijo para Maitê, vovô chega já em casa. Manuel Braz também manda boa noite. Sim, Edu Martins é um cara extraordinário, foi secretário de Cultura, né, do prefeito Manuel, né? É um rapaz inteligente, sabe? Que merece mais oportunidades aqui em João Câmara, e João Câmara só tem a ganhar usando a inteligência desse rapaz. Então, a audiência dia 8 agora, dia 8 de abril, né? Às 13h50. Quantas testemunhas? São 12 testemunhas. Lembra aí de cabeça aí, que são? Eu entrei com a ação popular para a gente descobrir onde é que está o problema. As telhas do centro administrativo. Tudo, as telhas só não é só as telhas. Levaram o sanitário, levaram o pia, levaram o porta, levaram janela, levaram porta de vidro, certo? Não é um ladrão comum que leva a porta de vidro. Leva a porta de vidro, tem que ter um transporte especial. Não é verdade? Porta corrediça, né? Janela de vidro levaram também. Levaram a fiação toda, todos os fios levaram. Levaram as telhas também do prédio, entendeu? E não houve nenhum BO, um boletim de ocorrência. A documentação que estava lá não recolheram, deixaram lá. Pegou fogo, tocaram fogo. Não teve um BO. Cadê o BO? As pastas que estavam lá no centro administrativo, pasta de prestação de contas. Sim. Alguém tocou fogo. Entendeu? Quer dizer, é um absurdo, nós estamos para passar dos limites. Isso é. Então eu resolvi agir como cidadão. Entendeu? Como cidadão. Sim. Entrei com ação popular, com o meu título de eleitor, tenho esse direito, certo? E agora vão ser ouvidas no dia 8, né? A esse horário 11h50, todas as pessoas envolvidas no processo durante todos esses anos. Né? O secretário Ariúdes, que foi quem começou a construção da obra, né? O pai dele não mais, porque faleceu, né? Logicamente, mas o secretário Ariúdes vai lá depois, né? É o secretário de obra que veio depois dele, o Benedito Alves, que era secretário de administração, né? E todos os outros, João Caetano e eu também, que também fui secretário de obras, certo? O ex-prefeito Manuel, o ex-prefeito Maurício Caetano, o atual secretário de obras, Alisson. Também vai todo mundo. A Mistron também? A Mistron Bezerra também vai, que é para explicar por que ele não queria que o requerimento fosse aprovado, né? O que ele estava escondendo,
O que é que estava escondido, que ele não queria que o requerimento fosse aprovado. Enio também está convocado. Só que Enio e Armstrong foram convocados como testemunha do Ministério Público. Sei. Não foram arrolados por mim. Foi o Ministério Público que arrolou eles dois. Sei. Entendeu como é? O que eu sei é o seguinte, o que é que nós queremos saber? O que é que aconteceu, certo? E onde está esse material? E o centro administrativo vai ser recuperado ou não vai? Viu? Um prédio de 3 milhões de reais aproximadamente, um patrimônio municipal, vai se acabar daquele jeito? Aquilo é uma vergonha para nós, todos cidadãos camarenses. Entendeu? Como é uma vergonha também aquele prédio ali na BR abandonado. Isso. Aliás, na BR tem bem uns 10 abandonados, uns 10 prédios. Somente para agradecer a você, Razão, por mais esse espaço, né? E dizer às pessoas que nós estamos atentos, né? Eu disse certa vez, já alguns anos atrás, né? Que não seria mais candidato em João Câmara, mas que não deixaria de ser político, entendeu? Uma vez a Luiz Alves disse isso também, entendeu? Porque a Luiz Alves enfrentou uma campanha em Mossoró, entendeu? Contra um candidato lá que era velho, entendeu? Sim. O candidato dele era novo, né? Então a Luiz disse que estava apoiando o fulano de tal, porque era um jovem e tal, lá vai, e o outro era velho, né? Então, passados muitos anos, a Luiz envelheceu, né? Isso. Aí o repórter perguntou, doutor Luiz, o senhor esteve aqui no ano tal e reclamou e disse que ninguém votasse em fulano, porque fulano era velho, não é não? E agora o senhor é um velho, e o senhor vai deixar a política? Ele disse, meu amigo, eu posso deixar de ser candidato, mas a política eu não deixo nunca. Nunca, é isso então mesmo. eu estou dizendo o seguinte, eu estou mais ou menos por esse caminho, sabe? Sim. Eu nunca tive essa discriminação de idade. Sim. Eu acho que tanto pode ser jovem, eu fui prefeito com 25 anos, fui vereador com 19, não? Fui vereador depois com 70, não é? Não vejo esse problema. Né? O presidente dos Estados Unidos tem 80 anos, Lula tem 80, né? Isso é o presidente da República. Por que não pode ser um prefeito, não é verdade? Um vereador. Então não é problema isso, não é verdade? O que eu não posso deixar nunca, como cidadão, é de ser político. Político no sentido de estar analisando, de estar ouvindo, de estar criticando, entendeu como é? De estar dando opinião, de estar dentro do processo para contribuir, porque a minha posição é para contribuir para o progresso, para o desenvolvimento da minha comunidade. Enquanto vida eu estiver, certo? Eu estarei sempre questionando, incentivando e colocando os problemas na mesa. Como, por exemplo, só para encerrar minha participação, eu não vejo, certo, ninguém falar da adutora do Boqueirão. Sim. Não é não? Não vejo. Certo? Se falta água uma semana, né? Fazem greve, bota carro na pista, né? Toca o pneu, toca fogo em pneu, né? Porque faltou água uma semana. Aí na hora que a água volta, ninguém fala mais no assunto. Acabou o assunto. Meu Deus do céu. Isso é uma pauta tão importante, né, para os nossos prefeitos, para os nossos deputados. Não é verdade? Fizeram agora uma barragem de Oiticica para atender a 30 e tantos municípios. Que coisa boa, que maravilha. Não é verdade? São Paulo Potengi é abastecido com água vindo lá da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, com quase 200 quilômetros de distância. Nós estamos aqui em João Câmara há mais de 10 anos, ou há uns 20 anos, com racionamento de água. Certo? Tem água, tem hoje, amanhã não tem, tem hoje, amanhã não tem, daqui a pouco queima uma bomba, passou semana sem ter. E não se fala ou não se constrói uma solução para vir água para João Câmara de Boqueirão, tão fácil, tão perto. Água da melhor qualidade, água mineral. Por uma estrada do Estado, não vai ter 1 quilômetro de desapropriação, isso, porque o tempo todinho ali ao lado da estrada, ó, a adutora. É só cavar e botar os canos. Chegando aqui em João Câmara, chegando ali na Serra Verde, já vem por gravidade, não precisa de bomba não. Porque a Serra Verde, ela tem ali em cima 320 metros de altura. João Câmara tem 160, aqui na nossa cidade, sim, 160. Então o declive é de 160 metros. A água chega aqui com uma força extraordinária que é preciso fazer no meio um sistema que eles têm para reduzir a força, senão estoura a encanação. Veja como é simples. Chegando aqui em João Câmara, a estrada passa ao lado da caixa d'água, né? Isso, Bota a água dentro da caixa d'água e pronto, porque o sistema de distribuição da cidade já está feito. É só fazer a tubulação da adutora. E ninguém faz isso.
E ninguém se envolve nisso, e ninguém pega essa bandeira. Está entendendo? Só serve de palanque eleitoral. Não é? E é isso que me entristece. Infelizmente. Está entendendo? Os nossos políticos precisam olhar mais longe, olhar para mais alto. Tem que fazer como disse Castro Alves. Tem lá uma frase célebre dele, é um poema de Castro Alves, onde ele diz assim, né? Eu sou pequenino, mas só fito os Andes. Os Andes são as montanhas. Sim. Ele é pequenininho, mas olha para frente e para o alto. Para o alto. Para frente e para o alto. Foi isso que Castro Alves disse. Olha. E é isso que nós temos que fazer, e esse o exemplo que nós temos que seguir. Nós precisamos da elevação do nível da qualidade política do nosso povo, dos nossos políticos de João Câmara e da região do Mato Grande também. Então é isso, João Câmara. Próxima terça-feira, 19 horas, estaremos aqui com a ex-prefeita Gorete Leite, batendo um papo aqui com a ex-prefeita, que também já foi correligionário. Foi adversário sua também, foi? Eu já fui correligionário, já fui adversário de quase todo mundo aqui, viu? São 50 e tantos anos de política, entendeu como é? Não é verdade? Tudo isso faz parte. Eu só nunca me vendi, nem nunca traí. Isso, quando eu digo que estou com um, vou até o fim. Até o fim, é. Agora, ser liderado, eu só fui liderado por Antônio Câmara. Sim. Lá no comecinho da minha vida política. De lá para cá eu tenho vida própria. Entendeu? Estou entendendo. De acordo com as circunstâncias, de acordo com a posição, com o respeito que me dão, com o espaço que me dão, eu tomo a minha posição. Entendeu? Isso. E aí estou tocando o barco. Então é isso, agradeço, doutor Aldo. Agradeço a você que está aí de outro lado aí. 2 horas de podcast, né? Costuma 2 horas? Ele demora a vir aqui quando ele vem, e ele é historiador. Aí ele vai contar a história todo dia. Me desculpe, pessoal, que demora muito, mas também é muito bom que eu vi que o pessoal aqui não arreda o pé, só cresce a audiência do Todd. Só cresce a audiência do Todd, pode crer. Muito tá bom. Aqui, tá lá em cima ainda. E as pessoas comentando, uns comentários assim, bem plausíveis, bem interessantes. Comentários inteligentes. Então, agradeço a sua participação. As portas continuam abertas aqui. Obrigado. Quando a gente vai pautar aqui mais esses assuntos de interesse da população de João Câmara e resgatar a memória do nosso povo. Isso é muito importante. Dia 2 de junho, lançamento do livro Memória da Cidade, certo? Com aproximadamente 200 biografias das pessoas que são homenageadas com o nome das ruas e das praças e dos prédios públicos. Isso, estaremos lá. Boa noite a todos. Até terça, se o Criador assim nos permitir.